Diz aí, bebezada, tudo show contigo? Aula 18, segunda lei da termodinâmica, física 1, livro 5. E bebezada, segunda lei da termodinâmica, ela é um enunciado teórico. O que é que essa lei diz para mim? Que é impossível a construção de uma máquina que opere dentro de um círculo termodinâmico e ela converta 100% do calor recebido em trabalho. Então, nenhuma máquina térmica tem rendimento de 100%. É impossível eu ter esse rendimento de 100%. E aí, quando a gente fala de rendimento, o Carnot, o cientista Carnot, ele imaginou, bom, eu já sei que é impossível ter esse rendimento de 100%, mas qual era o maior rendimento que eu podia ter nessa máquina? Então ele imaginou uma situação em que eu teria uma máquina ideal, que essa máquina apresentaria o maior rendimento possível. E essa máquina iria operar entre duas temperaturas. Ela ia operar entre uma temperatura de uma fonte mais elevada, uma fonte quente, e uma temperatura da fonte fria. Então, como é que seria o ciclo da máquina de Carnot? Nós vamos ter aqui um gráfico pressão em função do volume. Eu vou te colocar uma primeira isotérmica, que seria a isotérmica da minha fonte fria, e uma segunda isotérmica da minha fonte quente. Lembra que quanto mais afastado da origem eu estou, maior a minha temperatura. Aí, olha só, nós vamos começar com uma inserção de calor dada nessa máquina. Então, eu estou no ponto A, no determinado ponto A, vou receber calor da fonte quente e vou realizar uma expansão, um aumento de volume com temperatura constante. Então, de A para B, eu vou ter uma expansão isotérmica. O sistema ele vai receber calor da minha fonte quente. Aí eu continuo numa expansão, realizando o trabalho, só que agora sem troca de calor. Então eu vou ter uma expansão adiabática. Vou realizar trabalho. O excesso de calor que eu recebi, que não foi convertido em trabalho, vai ser rejeitado para a fonte fria. E eu passo a ter uma diminuição de volume, uma compressão agora, ainda isotérmica, uma compressão a temperatura constante. Fora eu ter liberado esse calor, eu continuo no processo de compressão para reiniciar o ciclo, só que agora uma compressão do tipo adiabática. Então, o ciclo de Carnot, expansão isotérmica no qual recebemos calor, expansão adiabática sem troca de calor, uma compressão isotérmica com liberação de calor e mais uma compressão adiabática. Essa seria a ideia do nosso ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot ele mostra o funcionamento das máquinas térmicas. Resumindo isso, o que é que acontece na minha máquina térmica? Ela recebe calor da fonte quente, utiliza parte desse calor para realizar uma expansão e com isso realizar trabalho através de uma expansão, e o excesso ele vai jogar para a fonte fria. Então, quem é o trabalho? O trabalho aí ele vai ser a diferença de calor. É o calor recebido da fonte quente menos o calor liberado para a fonte fria. Depois disso, eu vou lembrar que essa minha máquina ela vai ter um rendimento. Então, qual é o rendimento real da minha máquina? Ela vai ser medida em função da quantidade de calor. O rendimento real vai ser 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, ou eu posso te falar que o rendimento real é o trabalho sobre o calor da fonte quente. Então, essas duas equações envolvendo o calor me dá o rendimento real. Agora, a máquina ideal de Carnot, ela trabalha em função da temperatura. Então, eu vou te dizer que o rendimento da máquina teórica de Carnot, esse rendimento ele me daria 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Na máquina de Carnot, o rendimento real é igual ao teórico. Então eu posso dizer que a relação entre os calores é igual à relação entre as temperaturas, teoricamente, na máquina de Carnot. Agora vem cá.
Se por acaso o meu rendimento real for menor do que o rendimento teórico, isso é uma máquina real que existe. Então, o normal, padrão, é o rendimento real ser menor do que o rendimento de Carnot. Se o rendimento real for igual ao rendimento de Carnot, então nós temos uma máquina ideal, uma máquina de Carnot que tem um rendimento máximo, sempre inferior a 100%. E caso o rendimento obtido com o calor, o rendimento real, seja maior do que o teórico obtido com a temperatura, então essa máquina não existe. Ela é uma máquina inexistente. Fora as máquinas térmicas, nós também temos as máquinas frigoríficas. Aí já nas máquinas frigoríficas, eu preciso ter uma substância de trabalho. Porque o que é que a máquina frigorífica faz? Ela usa trabalho para retirar o calor de uma fonte que já está fria e enviar para uma fonte que está quente. Então, eu preciso de um gasto de trabalho para que isso aconteça e eu preciso de alguma coisa para levar esse calor. Então, eu preciso de uma substância, de um fluido refrigerante para poder eu conseguir ter essa transferência de calor. Então, basicamente, como é que funciona a história? Nós vamos ter aqui um compressor e a gente vai pegar nessa substância o fluido refrigerante e eu vou comprimir esse fluido, eu vou elevar a pressão. Acontece que a temperatura é diretamente proporcional à pressão. Então, na hora que eu aumento a pressão, eu também aumento a temperatura. Então, esse fluido refrigerante ele vai aquecer. Bom, mas eu quero é retirar o calor da fonte. Então, se eu colocar uma coisa que já está quente, não vai funcionar legal. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse fluido refrigerante e vou fazer ele percorrer uma serpentina para nessa serpentina ele liberar calor para o meio externo. Por isso que a gente não deve colocar roupa atrás da geladeira para secar, ou colocar a geladeira muito próximo da parede, num ambiente fechado, porque nós não vamos ter condições de troca de calor envolvendo aí. Aí, depois disso, eu vou ter uma válvula. Na hora que esse fluido refrigerante chega nessa válvula, sobre alta pressão e já numa temperatura mais baixa, a gente abre a válvula. Quando eu abro a válvula, eu vou ter uma expansão adiabática. E aí, o que é que o gás vai fazer? Ele vai pegar no congelador, quando ele baixa a pressão, ele também baixa a temperatura. E aí o que é que faz? Ele absorve o calor da geladeira e esse ciclo se repete. Augusto, mas o meu congelador é embaixo. Tudo bem, a ideia é a mesma. Eu tenho que ter uma expansão. Na hora que eu tenho essa expansão adiabática, essa expansão muito rápida, sem troca de calor com o meio externo, a temperatura baixa, porque a pressão e a temperatura são proporcionais. Quando a temperatura baixa, o meu fluido refrigerante absorve o calor da geladeira. E aí esse fluido fica sendo repetitivo. Então a gente pode falar o seguinte, o que é que acontece? Eu recebo trabalho, necessariamente eu vou receber trabalho externo, aí essa máquina vai pegar, através de um fluido, ele vai pegar o calor da fonte fria e vai transportar para a fonte quente. Aí quando a gente está trabalhando com máquinas térmicas, a gente costuma usar o conceito de eficiência energética. Então a eficiência é a energia que eu gasto do meio externo pela energia adquirida na hora desse transporte, pela realização desse trabalho feito. Ou seja, a eficiência é o calor que é jogado para a fonte quente, o calor que eu tiro da fonte fria, pelo trabalho necessário para que isso aconteça. Bom, mas aí o trabalho é a diferença de calor. O trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Por isso
que a gente tem essa relação envolvendo aqui essa ideia de trabalho. Show? Vou te pedir agora para a gente começar a trabalhar exercícios, bebezão. Muito bem, bebezada, por favor, página 2. Vamos trabalhar aqui as nossas questões. O gráfico ilustra as alternâncias entre transformações isotérmicas e adiabáticas de um ciclo de Carnot. Muito bem. Os trechos que vão de C até D e de D até A representam. Muito bem, bebê lindo, vamos lá. Tio Augusto, de C até D. Observa que nós estamos tendo aqui um volume inicial maior do que o volume final. Augusto, e aí o que é que acontece? Aí a gente está tendo uma compressão, e essa compressão ela está ocorrendo em cima da mesma T2. Então, se ela está em cima da mesma T2, a gente está tendo uma compressão isotérmica. Aí, tio Augusto, e o trecho de D a A? Bebê lindo. No trecho de D a A, perceba que o volume continuou diminuindo ainda mais. Então, nesse caso aqui, nós ainda temos uma compressão. Só que agora de uma isotérmica a outra isotérmica. Então, é uma compressão adiabática. Tio, então eu tenho uma isotérmica e uma adiabática, ambas são compressão, show. Então, se ambas são compressão, compressão e expansão, não, compressão e compressão. Aqui está correto, né, que é compressão. Compressão adiabática e compressão isotérmica, você vai marcar para a gente, a alternativa é. Vamos lá, mais uma, bebezada. De acordo com as leis da termodinâmica, o corpo humano ele pode ser comparado a uma máquina térmica. A energia utilizada é obtida a partir das reações de oxirredução e durante os diferentes tipos de oxidação, a liberação de energia cuja quantidade depende da reação em particular. Considerando uma situação na qual uma determinada pessoa consome 2.400 quilocalorias e dissipa 480 para o ambiente, quanto é que vale o rendimento dessa máquina térmica humana? Muito bem. O rendimento vai ser dado por 1 menos quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, 480, pela quantidade de calor recebida da fonte quente. Então, bebezada, eu vou te falar que eu vou ter 1 menos. Olá, bebê, nós recebemos 480 quilocalorias. Rejeitamos, né? E recebemos 2.400. Vamos dar uma simplificadinha aqui. Aí, olha só. Eu vou te falar que eu vou ter 1 menos 2 décimos, 0,2. Tio Augusto, quanto é que dá isso aqui? 0,8. E a gente, por padrão, costuma responder isso aqui, pessoal, em termos de porcentagem. Então, Belindo, 80%
é a nossa resposta. Você vai marcar para a gente, por favor, letra D. Vamos lá, mais uma. Uma máquina térmica opera no ciclo de Carnot entre duas fontes. A fria possui temperatura de 27 graus. Meninada, nunca use temperatura em Celsius. 27 graus Celsius, tu tem que jogar para Kelvin. E a fonte quente, 127. Então a primeira coisa, vamos arrumar essa temperatura. Tá legal? Vem lá. Temperatura da fonte fria, tio Augusto, vai ser 27 mais 273, porque eu sou obrigado a trabalhar em Kelvin. Kelvin. Tio Augusto, temperatura da fonte quente, 127 mais 273, meu bebê lindo. Temperatura da fonte quente, 400 Kelvin. Muito bem. Em cada ciclo, a mesma recebe 800 calorias, calor da fonte recebida, calor da fonte quente. Em cada ciclo, ela recebe 800 calorias da fonte quente. O rendimento dessa máquina e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria vai ser. Muito bem, pessoal. Bora nós. Se eu já tenho as temperaturas, eu vou começar com o rendimento. Eu vou te falar que o rendimento vai ser 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Eu vou admitir que eu estou trabalhando com a máquina ideal de Carnot e que os rendimentos vão ser iguais. E aí meu rendimento vai ser 1 menos três quartos. Tio Augusto, eu vou falar então que o meu rendimento vai ficar 1 menos 0,75. Quem é o nosso rendimento, bebezada? 0,25 ou 25%. Muito bem. No Enem, a tua questão no Enem, no vestibular, a tua questão já terminou. A única alternativa que eu tenho isso aí é a letra B. Tá, tio Augusto, mas acontece que a gente está aqui exercitando. Então, quando a gente está exercitando, a gente quer treinar para ir até o final. Tudo bem, então vamos fazer o restinho aqui da questão, embora no vestibular ela seja de forma desnecessária, porque eu já achei a resposta. O rendimento ele pode ser 1 menos quantidade de calor da fonte fria sobre quantidade de calor da fonte quente. Zero vírgula 25 menos 1 vai ser menos o calor da fonte fria sobre 800. Vamos inverter de lado?
calor da fonte fria sobre 800 vai ser 0,75, que é 3/4. (800 por 400, 200, 2 vezes 3, 6. 600 calorias. Beleza, bebezão? Vamos para a nossa última. Carnot, em 1824, introduziu uma lei para o rendimento de máquina térmica que hoje se conhece como segunda lei da termodinâmica. Segundo essa lei, o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica entre as temperaturas T0 da fonte quente e T1 da fonte fria é dado por rendimento 1 menos F sobre T0, né? Lembrando, meninada, a lei da termodinâmica, segunda lei, é que nenhuma máquina tem rendimento de 100%. Essa fórmula não é a segunda lei da termodinâmica, é uma consequência dela, tá bom? Aí vamos lá. Considere uma máquina que funciona entre as temperaturas de 600 Kelvin e 400 Kelvin e que recebe 100 joules de calor da fonte quente. Qual é a quantidade máxima de trabalho que pode ser produzido por essa máquina? Bom, vamos pensar aqui um bocadinho. Tem N possibilidades de você resolver a questão, mas eu pensei no seguinte: eu posso igualar rendimento de calor com rendimento de temperatura. Então eu pensei em fazer o seguinte, olha só. Como a minha máquina vai operar de acordo com a máquina térmica de Carnot, o rendimento máximo teórico tem que ser igualzinho ao rendimento real. É uma máquina idealizada, temperatura da fonte fria, 400 Kelvin. Temperatura da fonte quente, 600 Kelvin. Aí olha só, calor que vai ser rejeitado para a fonte fria, não sei. Mas esse cara recebe 100 joules da fonte quente. Vou dar uma simplificadinha aqui, bebezada. Calor da fonte fria, então vai ficar igualzinho a 400 por 6, ou seja, 200 por 3. Vai dar uma dízima, né? 6,666, eu vou te botar 66,7 joules. Augusto, mas quem é trabalho? A minha máquina recebe calor, realiza trabalho que ela não usou, ela devolve. Augusto, então quer dizer que trabalho vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Isso, Bezão. Eu recebi 100 joules, mas devolvi 66,7. Então, meninada, o que foi que eu deixei de trabalho? 33,3 joules. Tio Augusto, 33,3 joules, Belindo,
você vai marcar para a gente letra B. Um abraço, bons estudos e até uma próxima aula.